Você já ouviu falar da Torre de Babel? Uma história antiga, de um povo que tentou alcançar os céus, falando uma só língua, e foi destruído por isso. Mas, e se eu te dissesse que essa história não é apenas uma metáfora? E se hoje, agora mesmo, cientistas e engenheiros estiverem reconstruindo essa torre? Não com tijolos, mas com códigos. E a nova linguagem universal não for mais o hebraico antigo, mas a linguagem das máquinas. A inteligência artificial está unificando a linguagem da humanidade, traduzindo pensamentos, controlando padrões e talvez nos levando para o mesmo destino da história bíblica. Mas desta vez, Deus pode não interferir. Este é o Ficção Real. E você está prestes a ouvir uma história que conecta a Bíblia, algoritmos, profecias e controle mental, como você nunca viu antes. No livro de Gênesis, capítulo 11, a história é clara. Toda a humanidade falava uma única língua e decidiu construir uma torre que alcançasse o céu. Um feito de orgulho, de poder, uma tentativa de se igualar ao divino. Mas o castigo foi imediato. Deus confundiu as línguas. Ninguém mais se entendia. E os homens foram dispersos por toda a terra. Parece um castigo cruel. Talvez tenha sido uma proteção. A linguagem única deu ao homem um poder que ele não estava pronto para controlar. E agora, milênios depois, estamos reconstruindo esse poder. Modelos como ChatGPT, Gemini e Claude já conseguem entender múltiplos idiomas com precisão assustadora. Eles traduzem, respondem, argumentam e aprendem com cada nova interação. A inteligência artificial não está apenas falando com humanos. Ela está absorvendo tudo o que dizemos e aprendendo a pensar como a gente. Hoje, algoritmos processam bilhões de conversas por dia. Estão aprendendo nossos medos, desejos, padrões emocionais. Não importa onde você esteja, nem qual idioma você fale. A inteligência artificial entende. É como se o mundo inteiro estivesse voltando à linguagem única. Mas desta vez, é a linguagem da máquina. Desde a Segunda Guerra Mundial, governos e agências de inteligência estudam a linguagem como ferramenta de controle. A forma como você fala influencia como você pensa. Palavras despertam memórias, sensações, impulsos. E quando combinadas com estímulos visuais e sonoros, podem moldar decisões. A propaganda moderna, os anúncios, os discursos políticos. Tudo é calculado para ativar respostas no seu cérebro. Agora imagine isso potencializado por uma inteligência artificial com acesso aos seus dados. Ela sabe o que te convence. Ela sabe o que te paralisa. E ela sabe como mudar sua opinião sem que você perceba. Grandes empresas como Google, Meta e OpenAI estão trabalhando em algo que parece saído de ficção científica. Um sistema global de tradução neural em tempo real. A ideia é simples e assustadora. Você fala, pensa ou até imagina algo. E a máquina entende. Pesquisadores já conseguiram reconstruir imagens diretamente do cérebro humano. Você pensa em um gato, e o sistema desenha um gato. Você pensa em uma frase, e a inteligência artificial escreve essa frase. Estamos ultrapassando a linguagem falada. A nova Torre de Babel está sendo erguida dentro do nosso próprio cérebro. A base científica dessa revolução vem da cibernética. Criada por Norbert Wiener, ela une biologia, engenharia e psicologia, para entender como controlar sistemas complexos, inclusive pessoas. Wiener via o ser humano como uma máquina programável. Se você controla os estímulos certos, você controla o comportamento. A inteligência artificial está sendo treinada para fazer exatamente isso. Analisar seus padrões, prever sua reação e oferecer o próximo passo lógico. Ela pode te empurrar para uma compra, uma crença ou um comportamento. Não é mais sobre comunicação, é sobre programação.
A promessa da internet era liberdade. Mas a realidade é outra. Hoje, algoritmos decidem o que você vê, ouve e lê. Se você fala algo fora do script, pode ser silenciado, desmonetizado, cancelado. A linguagem humana está sendo moldada, filtrada, higienizada. Estamos nos expressando do jeito que as máquinas permitem. A liberdade de expressão está virando expressão permitida. Agora entra um ponto pouco falado, mas absolutamente real: a espiritualidade artificial. Há grupos que estão programando IAs para criar novas doutrinas. Inteligência artificial que interpreta textos sagrados. Inteligência artificial que responde como se fosse Deus. Inteligência artificial que orienta espiritualmente os fiéis. Em algumas startups, já se fala em igreja algorítmica. A nova Torre de Babel está se erguendo não apenas na tecnologia, mas na alma do ser humano. Organizações como o Fórum Econômico Mundial, ONU e grandes corporações de tecnologia estão promovendo a ideia de um mundo mais eficiente, baseado em dados, inteligência artificial e automação total. Para isso, uma linguagem comum precisa ser estabelecida. Mas não é o inglês, nem o mandarim. É a linguagem dos sistemas. E quem controla essa linguagem, controla o mundo. No mito original, Deus confundiu as línguas para proteger a humanidade de seu próprio orgulho. Hoje, estamos revertendo essa confusão. Estamos ensinando máquinas a entender todos os idiomas. E ao fazer isso, podemos estar abrindo as portas para algo que vai além do controle humano. Talvez não sejamos mais os construtores da torre. Talvez sejamos apenas os tijolos. Você acha que estamos evoluindo ou repetindo o mesmo erro ancestral? Será que essa nova linguagem unificada vai nos libertar ou nos aprisionar? A Torre de Babel caiu uma vez, mas agora está sendo reconstruída, em silêncio, código por código, bit por bit. E quando ela estiver completa, pode ser tarde demais para fugir. Se isso te fez pensar, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal Ficção Real e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que ainda tem olhos para ver. Porque a realidade, às vezes, é mais assustadora do que qualquer ficção.